Tudo bem? Graças a Deus. Falar nisso, quando você estiver assistindo nossos vídeos, se quiser deixar o like, a gente vai agradecer. Se quiser se inscrever no nosso canal, a gente vai agradecer. Se quiser compartilhar com seus amigos, nós vamos agradecer também, certo? Muito bem. Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte: muita gente tem uma dúvida muito grande com relação aos direitos, aos seus direitos, aquilo que Deus lhe deu como direito, como promessa maravilhosa, promessa que não retorna, que não volta atrás, promessa que não vence, não tem prazo de validade. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Então muita gente tem dúvida. Eu vejo às vezes homens de Deus, pastores honestos, sinceros, mas com dúvida quanto às promessas de Deus e omitindo essas promessas e anulando essas promessas muitas vezes com suas próprias palavras. São homens sinceros, mas francamente, né? Então, eu quero compartilhar com você algo sobre a cura divina. Quero compartilhar com muito prazer alguma coisa sobre cura divina com você, porque você merece. Você merece que a gente fale a verdade, que a gente pregue a palavra de Deus para você, porque eu não gosto de ser enganado e acho que você também não gosta. Então vamos pela palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Quantas pessoas Deus quer curar? Nós encontramos na palavra de Deus vários textos na palavra de Deus. Jeremias 33:6 diz assim: eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E Êxodos 23, versículos 25 ao 26, Deus fala: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Lá em Jeremias ainda diz assim: o número dos teus dias eu cumprirei. Então, queridos, eu quero levar você a entender, a reconhecer que aquilo que a Bíblia fala quando você estiver precisando de cura. Deus quer te curar. Deus quer te curar. Então, antes de nós nos convencermos plenamente de que Deus quer que tenhamos cura, vai haver sempre uma dúvida na nossa mente se vamos ficar curados ou não. E muitos homens de Deus, quando vão orar por você, ainda acariciam essa dúvida, massageiam essa dúvida, dizendo assim: eu vou orar, mas se Deus quiser, então a dúvida permanece, e na dúvida Deus não opera. Então eu quero dizer para você que a vida do homem de Deus deve ser uma vida de fé, de confiança plena e absoluta na palavra de Deus. O cara crê para a salvação, mas não crê para a cura divina. É um negócio complicado, né? Enquanto houver dúvida na nossa mente se vamos ficar bons ou não, não pode existir a perfeita fé. E antes que você ponha em atividade a sua fé, sem duvidar nem vacilar, nunca, talvez, você vai ficar são. Se você vacilar na fé, você anula a cura, a oração da cura, anula a imposição de mãos, anula tudo que foi feito em seu favor. Lá em Hebreus nós encontramos a palavra de Deus dizendo que sem fé, capítulo 11, versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Em Hebreus 11:6 diz isso, né? Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. É sério, é muito sério essa história de palavras muitas vezes pronunciadas impensadamente que possam anular a sua fé. Que Deus me guarde de fazer isso. Sou humano e posso até cair nesse erro, mas que o Senhor me guarde, misericórdia. Quando o povo estiver plenamente convencido de que Deus quer sarar e que não é a vontade de Deus que você esteja doente, então vai acontecer como sempre, vai acontecer que as pessoas serão curadas quando nós orarmos por elas, ou antes de orarmos, enquanto pregamos a palavra, a cura virá sobre aquela pessoa. Às vezes não é nem necessário orar, só a palavra de Deus, você vai tomando posse e a cura já vai se processando dentro de você. Conhecer isso é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é honesto ou não? Afinal de contas, o que você acha? Deus é honesto? Deus é um 71? Quem é Deus para você? É um mentiroso? Todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Certa senhora chegou e falou para um homem, um pregador, desse tipo de pregador assim como eu, que gosta de anunciar a fé, que gosta de anunciar o que a palavra diz sobre cura divina, sem medo de ser censurado, de ser criticado. Então essa senhora chegou para esse homem e disse assim: parece impossível mesmo ter a fé para ser curada. E ele chegou para ela e disse: tem certeza de que Deus quer cumprir a sua promessa na vida da senhora? Ah, claro, pastor, claro, missionário, eu tenho certeza sim. Isso é fé, disse ele para ela, isso é fé. E ainda acrescenta aquele missionário para aquela irmã: não é simples? Isso é fé, ter certeza de que Deus quer cumprir as promessas na tua vida. Tem essa certeza e você está crendo. Se você tem essa certeza, então você toma posse da sua cura. Se não tiver ninguém para orar por você com imposição de mãos, você mesmo faz. Eu já fiz isso. Você mesmo faz assim, ó: eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Estou curado, estou curada. Receba a sua cura em nome de Jesus e declare isso. E quando alguém chegar, ainda que os sintomas persistam, você diga assim: eu orei a oração da fé e estou curado em nome de Jesus, porque Jesus prometeu tirar do meio do povo dele as enfermidades. Pelas pisaduras dele eu fui sarado ou sarada. É simples, né? Não é simples? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Está escrito lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Eu vou colocar esses versículos todos no final, na parte de comentários, para você se basear, para você ter uma base concreta na palavra de Deus. Que não adianta eu ficar aqui babá e não falar a palavra de Deus. Muitos homens estão perdendo a oportunidade de edificar o rebanho, porque ficam com blá 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 no púlpito e não pregam a palavra de Deus, que é vida, que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Isso me dá uma revolta, misericórdia. Lá em Reis 1 Reis 8:56 diz assim: nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou. A palavra de Deus não cai. A palavra de Deus não deixa de se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a
tua palavra permanece no céu. Aleluia. E em Jeremias 1,12 ele fala assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra velar significa exercer vigilância, interessar-se com grande zelo. Em todo o seu poder maravilhoso, infinito, Deus se interessa com grande zelo para cumprir a sua palavra. Creia nisso, meu querido irmão, minha irmã, e tome posse da palavra de Deus, da mensagem da vida. Não existe base nenhuma para nós duvidarmos de Deus. Certo evangelista, ele disse o seguinte: não duvides de Deus. Se não podes evitar de duvidar, duvida de tuas dúvidas, porque elas não merecem confiança. Quer duvidar? Quer continuar duvidando? Duvide sim, duvide das tuas dúvidas, porque elas não têm nada para te oferecer, não tem nada para te dar, mas a tua fé te dá vitória, a tua fé te dá conquistas, a tua fé te fortalece para subir a níveis mais altos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer duvidar? Duvida da tua dúvida, mas nunca duvide da palavra de Deus. E não deixe que nenhum pregador, nenhum pastor venha a te levar pelo caminho da dúvida. Em nome de Jesus. Haverá razão para não ter fé em Deus? Deus jamais falhou em cumprir uma das suas promessas. Qual é o cético descrente que pode apontar uma promessa de Deus que não tenha se cumprido? Me conte aí. Satanás, Jesus falou, né? Satanás é o pai da mentira, é o mentiroso. Eu posso abrir a Bíblia e mostrar para você como durante 6.000 anos Satanás tem mentido aos homens, dizendo para eles que a palavra de Deus não merece confiança. O diabo nega a palavra de Deus e promete tudo aos homens, mas não cumpre nenhuma daquelas promessas que ele faz, porque ele não tem condições de cumprir. Aleluia. A única promessa que ele pode cumprir para você, se você acreditar nele, no diabo, né? Ele dizer assim: meu filho, você vai morar comigo no inferno. Isso aí ele pode cumprir se você acreditar nele, porque vai morar com ele também. A tua dúvida vai te levar a duvidar do poder de Deus, da salvação. A pessoa acaba ficando uma estátua de gelo ou de sal, como a mulher de Ló, né? Agora, a Escritura, em 15:26, onde diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Essas palavras, palavra de Deus, elas foram dirigidas a quase 3 milhões de pessoas. Quase ali em Êxodo estava aproximadamente 3 milhões de pessoas. Cada uma entre elas firmou-se nas palavras de Deus. O resultado foi que em cada uma que carecia de cura, recebia a cura, estava curada. Cada pessoa liberta, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 105:37 diz assim: que Deus os fez sair e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Quando eles saíram lá do Egito, no Salmo está reportando a saída deles do Egito, né? Salmo 105. Quando os fez sair, entre as suas tribos não havia um só enfermo. Imagina aí, 3 milhões de pessoas, todas de boa saúde, fortes, onde não havia farmácia. Hoje tem farmácia 2, 3, 4 no quarteirão, né? Todas fortes, nenhuma fraca, nenhuma debilitada, nenhuma doente. Meus irmãos, meus amigos queridos, se isso era verdade em Israel no tempo da lei, ainda é mais verdade hoje para nós, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, vivendo sob a graça, a misericórdia e a verdade. Então, que seja uma verdade confirmada, que sabemos tão bem como sabemos que mais de 2 milhões são 4, que a cura é para vós,
todos vós podeis ser curados, todos nós, a cura está à tua disposição. Aleluia. Mas se fosse assim ninguém morria. Deixa de besteira, deixa de ser menino, criança. Claro que todo mundo vai morrer, ao homem está ordenado morrer, mas enquanto, nesse período entre o nascimento e a morte, Deus não te quer carregando enfermidades, senão Ele não prometia que Jesus teria levado, Jesus levou, Ele não declararia que Jesus viria para levar sobre si as nossas enfermidades e pelas pisaduras dele nós sermos sarados. Então Ele quer que você tenha uma vida com saúde e paz. A vontade de Deus é que cada um de nós tenha boa saúde e que seja forte. Se cumprires as condições de Deus, que são mínimas, e creres na sua palavra, se houver uma exceção justificada no seu caso, então a gente fica obrigado a admitir que pode haver uma exceção justificada em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus ama, ama sem acepção. Se Deus fosse perverso e permitisse cura, permitisse enfermidade, permitiria sem acepção. Em Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus quer sarar outra pessoa, então Ele quer sarar você também. Se você ouvir um testemunho de cura no culto, na igreja ou na rede social, você toma esse testemunho para você e diga: se Deus fez com ela, se Deus fez com ele, quer fazer comigo também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nesse dia, nesse mundo de hoje, a ceifa de vidas humanas, as mortes por doença, enfermidade, é espantosa. As estatísticas, né, são alarmantes. A ciência médica está fazendo proezas, criando vacinas, criando antídotos, mas a doença avança como nunca avançou neste mundo. A grande tragédia, meus irmãos, é que moléstias e doenças atacam os corpos de inumeráveis milhares de homens e mulheres que se dizem acreditar em Deus, enquanto muitos pastores e professores geralmente não fazem coisa alguma a não ser mostrar-se penalizados, assegurando à vítima que deve ser a vontade de Deus. Misericórdia, misericórdia, eu não posso ver um Deus diferente daquele que, quando as pragas chegaram no Egito, todo o Egito estava infestado de pragas, mas o arraial do povo de Deus estava protegido. Quando as trevas invadiram o Egito, todo o Egito estava nas trevas, mas no arraial do povo de Deus havia luz. Não mudou, continua sendo o mesmo. Quem muda são os conceitos humanos que se adequam à sua incapacidade de crer e de entender que a palavra permanece para sempre. Então as pessoas, homens até de púlpito, homens que deveriam honrar, ter um pouco mais de respeito pelo que Deus deu a eles, o dom que Deus deu de conduzir povo, conduzir ovelhas. Então essas pessoas muitas vezes destoam e levam aquele crente a destoar da fé, né? Eu preciso declarar que a tua fé vai resultar para o bem. Deus quer te dar grandes bênçãos, grandes vitórias, né? Não ficar dizendo, porque quando você sofre, quando você fica doente, é para você aprender uma lição de humildade, ou para Deus está te constrangendo para você chegar mais perto daquele que opera a sua vontade na sua vida por meio da enfermidade. Lenga-lenga, blá blá blá. Os púlpitos estão cheios dessas coisas e me causa certo constrangimento, certa revolta. Essa corrente está hoje dominando o ensino e a pregação em muitos púlpitos, em muitas igrejas, né? E eu desejo negar isso
e te aconselhar abertamente: não aceite esse tipo de oração. Ah, eu vou orar aqui pela irmã, se for da vontade de Deus vai curar. Obrigado, pastor, obrigado. Eu vou pedir para aquela irmãzinha lá de chinelo de dedo, de sandália baiana, para orar por mim, porque eu já vi que o Senhor não está em condição de orar. A vontade de Deus, a minha vontade é receber cura, eu vim à frente para receber cura, e o pastor vai orar se for vontade de Deus. É claro que é a vontade de Deus, nós vamos provar isso pela palavra de Deus ao longo desses estudos sobre cura divina que nós estamos começando. Então não aceite esse tipo de oração. O único propósito dessa mensagem é levar você a crer que os cristãos não precisam adoecer, e se adoecerem, mesmo que adoeçam, não precisam permanecer doentes, não precisam permanecer no pecado, deixaram de pecar, não precisam permanecer no pecado, e dizer no fato de que sempre será a vontade de Deus nos curar perfeitamente quando nós cumprimos as suas condições justas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que é que a doença tem se tornado um inimigo tão persistente e impertinente na igreja atual? Por que será? Qual a razão da doença e a enfermidade fazerem tão grande colheita no meio do nosso povo crente, enquanto no Velho Testamento 3 milhões de pessoas tinham a coragem de se confiarem na palavra falada por Deus e todos ficaram curados completamente? Eu vou dizer isso com muita ênfase. A única razão porque 3 milhões de israelitas se tornaram sãos e fortes foi porque creram no que Deus tinha falado. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Eles creram, eles tomaram posse. Hoje alguém chega no púlpito, prega: eu sou o Senhor que te sara. Os primeiros a rejeitarem a palavra são os que estão na liderança da igreja. Em alguns lugares acontece isso. Então essa palavra, eu sou o Senhor que te sara, foi dirigida a eles e eles creram. Hoje a única razão por que a doença está dizimando tanto o nosso povo é porque a igreja tem falhado ou tem se recusado a crer no que Deus tem falado. A igreja sabe que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Mas seja como for, ela tem falhado em crer no que ele queria dizer e o que disse. A igreja falha em crer. Saber não é crer. Saber é conhecimento mental, é conhecimento teórico. Crer é pôr em prática aquilo que você conhece teoricamente. Então, se você conhece teoricamente esse versículo, eu sou o Senhor que te sara, então creia no seu coração que o grande eu sou, ele não é eu era, nunca vai ser o eu era, ele é, ontem, hoje e eternamente. Então, sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas podiam de uma vez gozar boa saúde, tanto mais todas aquelas devem ser de boa saúde sob a nova aliança. Se na antiga aliança já se conseguia essa estatística, imagine hoje, em que nós estamos debaixo da nova aliança, aliança selada com o sangue de Cristo, sob as superiores promessas, com superior sacerdócio, por um ministério mais excelente, como diz Hebreus 8:6. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero cansar os irmãos, nós vamos ficar com a palavra assim, com muita cautela. Nós vamos procurar conduzir os irmãos pela palavra assim, com curtos espaços de 30 minutos no máximo, para que nós possamos assimilar bem a palavra e tomar posse e desfrutar. Comece a crer. Tudo é possível ao que crê. Então não abra mão da sua fé, ainda que alguém tente te passar informações que não sejam verdadeiras. Informações que possam te levar ao fracasso, que não te levem ao sucesso, que não te conduzam a um patamar de fé para receber a bênção. Afasta-te. Anule as palavras negativas.
ou as palavras duvidosas e creia na palavra de Deus que te garante que o Senhor que te sara está com as mãos estendidas para te curar, está com as mãos estendidas para te abençoar. Creia na promessa do Senhor que te sara, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você e vou trazer a existência agora no nome daquele que te sara, saúde e cura sobre a tua vida e a tua casa. Vamos crer. Pai maravilhoso e santo, em nome de Jesus, meu Pai, eu estou orando neste momento por este filho, por esta filha que está necessitando de uma cura, de uma restauração na sua saúde, que vai passar por uma cirurgia, ou que já passou pela cirurgia e que precisa agora, Pai, de um restabelecimento. E se vai passar pela cirurgia, o Senhor é o Deus que pode muito bem chegar antes dos médicos e fazer a cirurgia celestial. Meu Deus e meu Pai, tudo é possível ao que crê e nós estamos crendo neste momento. Este filho que está me acompanhando nesta oração, essa filha está crendo e tudo é possível ao que crê. Então nós unimos a nossa fé agora para determinar em nome de Jesus a bênção e a vitória que o Senhor já preparou para nós. Trazemos a existência, repreendemos todo impedimento, seja ele mental, seja ele espiritual, seja ele uma persuasão humana, repreendemos no nome de Jesus. Pai querido santo, e assim receba a cura agora em nome de Jesus. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, receba o teu milagre, receba a tua cura em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, eu não posso deixar de falar sobre uma coisa maravilhosa, o abraço. Faça isso. Faça isso consigo mesmo primeiro. Faça isso consigo mesmo primeiro, sentindo o amor de Deus, sentindo a fidelidade de Deus nas suas promessas, rendendo graças ao Senhor pela fidelidade dele na sua palavra, nas suas promessas, rendendo graças pelo sacrifício da cruz, porque o castigo que traz a paz para você, para nós, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Renda graças a Deus. Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui sarado, eu fui sarada. Então eu te agradeço, meu Deus, te agradeço que a minha cura já pertence a mim, em nome de Jesus. Eu tomo posse. Se abrace. E depois, abrace alguém da sua família, da sua casa. Se você tiver a oportunidade, abrace alguém que você sente que há um ressentimento entre vocês. Um abraço de 40 segundos, pelo menos 40 segundos. E passe para esta pessoa a virtude de Deus que está em você, para que essa pessoa fique curada e você também receberá a cura, porque o perdão, ele desata correntes invisíveis que estão te aprisionando a pessoa que te magoou, ou aprisionando você que magoou a pessoa, aquela pessoa. Então, na reconciliação, no perdão, essas correntes são arrebentadas e aí você tem paz, e a paz nos ajuda a sermos curados mais depressa. Amém? Então passe esse abraço para alguém e ministre o amor de Deus sobre essa pessoa, seu filho, esposa, esposo, pai, mãe, irmão, ou até mesmo um desafeto. Talvez, principalmente, muito mais o desafeto. Você vai ver como isso vai te fazer bem. Amém? Bom, então nós finalizamos por aqui. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, quando estaremos falando de cura divina. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.